Tem muitas pessoas que estão começando com turismo, né? Pessoas que estão aí há muito tempo. Mas para chegar a 30 anos, né, num case de sucesso, tem muitas batalhas. Tem muitas batalhas, tem muito aprendizado. Eu digo que a gente, dentro do nosso mercado, uma das coisas que eu enxergo, assim, passamos já por vários desafios, né, sejam econômicos, sejam, né, da história, né, do nosso Brasil, enfim, tudo isso, mas sem dúvida alguma a pandemia nos desafiou muito. Né? A pandemia foi um grande exercício, porque assim como tantas outras áreas pararam, o turismo parou. Uhum. Mas ele parou de uma forma um pouco diferente. Ele parou para que a gente olhasse para uma oportunidade daquilo que a gente poderia ter. Isso aproximou mais a gente do nosso cliente, isso aproximou para a gente entender o que a gente também precisava fazer para ressignificar essas novas viagens, né? Então, quando a pandemia veio, eu lembro que faziam 5 anos que eu tinha a unidade nossa de luxo e de experiência. Essa unidade, ela voltou mais rápido que o corporativo. Tá? O corporativo, eles, mesmo quando a pandemia já permitia, né, estávamos já no final, que as empresas pudessem viajar, as empresas também reaprenderam alguns procedimentos internos onde muito se fazia call, muito se fazia Zoom, né? Só que o que também acabou acontecendo? Quando a pandemia terminou, o mercado de luxo, o mercado de viagens, de lazer, ele voltou com uma velocidade muito grande porque as pessoas estavam desesperadas para viajar. Elas queriam ir para qualquer lugar do mundo. E isso realmente veio um boom muito grande. Mas veio também um cliente novo, um cliente que buscava uma viagem mais... já era personalizada, mas ele queria algo mais. Ele queria uma conexão com aquele destino. Ele queria conhecer o que aquele destino tinha para ele. E viagens que traziam também, não só o bem-estar, mas traziam realmente muita coisa, como espiritualidade, sabe? Um autoconhecimento, como ele fazia essa viagem de uma forma diferente. Não que não teria toda uma infraestrutura, ele seguia viajando de executivo, primeira classe, ele ficava num hotel, mas ele às vezes poderia ficar num hotel bárbaro, 5 estrelas, mas esse hotel ele tinha que oferecer diferenciais para ele, que o trazia para essa nova identidade daquilo que ele buscava, entendeu? Nessas viagens, né? Não era uma viagem mais de compra que fazia sentido, não era mais uma viagem só para ele postar que ele estava num lugar. Ele precisava se conectar com esse lugar. Então eu acho que isso, para a gente, foi um grande aprendizado e um grande desafio. E o corporativo também depois, ele voltou, mas como ele voltou? Ele voltou porque também as empresas também já estavam cansadas de fazer Zoom. Ninguém mais queria fazer call, ninguém mais queria. Porque a gente é muito isso, é o olhar, é o tocar, é o estar junto. Então hoje eu posso te dizer que os nossos números e as nossas vendas, elas estão assim absurdamente muito maiores do que foi o pré-pandemia. Nossa, ressignificou tudo, né, a pandemia. Totalmente. Eu acho que ressignificou o mundo inteiro, né, os valores mudaram. E eu acho que a viagem, ela tem... É como se fosse uma joia, né? A viagem, ela é um presente de Deus para nós. Com certeza. Então, vocês estão mexendo sempre com emoções das pessoas, com histórias importantes, né? Exato. Que as pessoas vivem ali com a família, ou momentos que vão ficar na memória para sempre. Com certeza. Então, com certeza, assim, você tem alguma experiência sua, que você fala assim, olha, o meu cliente, todo cliente da LTN tem essa experiência, porque eu vivo a história dele, sabe? Eu acredito... Pelo o pouco que eu te conheço, eu acredito que você seja essa pessoa, assim, muito caprichosa, né? Sim. Amorosa, com os amigos e tudo mais. Um dos principais pilares que a gente tem na LTN, sem dúvida alguma, é a personalização. A gente quer conhecer o nosso cliente, a gente quer entender verdadeiramente o que ele busca, né? E o segundo pilar, sem dúvida alguma, que hoje eu até falo que ele é o segundo, mas ele, para mim, ele acaba sendo o primeiro, é como eu surpreendo esse cliente. Porque um cliente que ele tem condições de viajar para qualquer lugar, isso é muito bacana. Mas o que eu faço para ele ser surpreendido? Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, dentro de algumas viagens que a gente faz de experiências, né, para alguns clientes nossos,
importantes que a gente tem. Eu tenho muita marca de luxo na agência, eu tenho marcas de moda. Então, uma vez eu fui desafiada para fazer uma viagem para uma cliente nossa, que hoje é uma grande amiga. Ela falou para mim, eu quero levar as minhas clientes, essas sim são as minhas celebridades, não as celebridades que eu visto, mas as celebridades que me acompanham na minha trajetória, que me ajudaram a construir a minha marca. Eu quero ir para um destino X. Quando ela me falou esse destino, eu gelei, porque eu conheço muito lugar, mas esse lugar eu não conhecia. Então eu comecei a estudar esse destino. E eu fui surpreendida com esse destino. Fiz um site inspection antes, porque eu sabia da importância desse grupo. Mas foram alguns detalhes que fizeram muita diferença, tá? Eu tô falando de um destino que eu amo, que é a África do Sul. Ah, eu fui. E quando a gente chegou lá, essa é uma clientela que viaja para tudo que é canto, viaja com muitas vezes alguns com o seu jato particular. Mas o que a gente fez quando a gente chegou lá? Eu tinha que trazer experiências que ela não pegava na prateleira e colocava no pacote de viagem dela. Então, por exemplo, nós fomos visitar a Table Mountain. A Table Mountain é uma das 8ª maravilhas hoje naturais do mundo, entendeu? Ela não é a 8ª maravilha do mundo, mas ela está dentro de uma nova categoria que eles colocaram, que é a 8ª maravilha natural do mundo, que realmente é uma beleza incontestável. Quando a gente chegou, antes de subir, a gente já tinha empacotado o bondinho que ia subir, eu coloquei toda a logomarca dessa nossa cliente. A mesma coisa eu fiz nos safaris. Ela criou uma coleção para as clientes dela irem, com todas de parcas, verde musgo, tudo de renda renascença. Quando a gente chegou na base da Table Mountain, tinha um coral de crianças africanas que foram lá para recepcioná-los, cantar com eles, dançar com eles. Uau. Isso é algo que não estava no script deles, a gente não colocou no manual do day by day da viagem, porque tinha que ser uma surpresa. Até hoje essas pessoas, que muitos viraram meu cliente, até hoje eles comentam, Léo, foi uma das experiências mais incríveis que a gente teve, porque foi uma conexão do quê? Do destino, que poderia ser um passeio incrível, mas com a cultura, com o povo, que muitas vezes as pessoas não valorizam tanto isso. Elas já saem com alguns destinos que ela quer visitar, com alguns lugares que ela quer visitar, mas ali houve uma conexão. E aquilo foi uma coisa que a gente ajudou uma ONG local, Ai, que legal. que está relacionada muito com a história dessa nossa cliente, que tem uma preocupação muito grande com toda essa parte social. Então, sabe quando as coisas se conectam e você fala, gente, é incrível. E se você me perguntar, Léo, esse movimento foi muito caro, eu vou te dizer que não. Esse movimento foi lindo e foi uma das linhas mais baratas que teve. Mas a gente ajudou uma ONG e a gente provocou naquele cliente uma sensação de pertencimento a tudo aquilo, tá? E de muita emoção. Então a viagem é isso, é como eu consigo trazer emoção para o nosso cliente.